Continuando, o processo legislativo para a edição de emenda à Constituição, ele é estudado dentro da teoria geral da Constituição, quando você estuda o poder constituinte. Então, conforme vimos no fim do bloco passado, emenda à Constituição é produto da atividade do poder constituinte derivado reformador. E é dentro desse contexto em que se estuda a emenda à Constituição, todo o seu processamento, todas as suas nuances. Lembrando que o artigo 60 da Constituição traz todo o regramento constitucional para a aprovação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. O artigo 60, por exemplo, traz quem são os legitimados. Nós temos que o presidente da República, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores ou mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. A proposta de emenda à Constituição, enquanto produto da atividade do poder constituinte derivado reformador, ela tem diversos limites. Então nós temos os limites formais, subjetivos, objetivos, limites circunstanciais e limites materiais ao poder de reforma. Os limites formais subjetivos são aqueles que dizem respeito às pessoas que podem deflagrar a proposta de emenda à Constituição, que são exatamente aqueles que estão previstos no artigo 60 do texto constitucional. Percebam que o povo, conforme nós vimos lá no início, não está contemplado no artigo 60. Há discussões. O povo tem ou não tem legitimidade para deflagrar uma proposta de emenda à Constituição? Esse debate ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal. A doutrina atualmente se mantém dividida, mas, do ponto de vista da doutrina majoritária, entende-se que pelo fato de a nossa Constituição ser uma Constituição rígida, ao povo falece legitimidade para deflagrar uma proposta de emenda à Constituição. Por outro lado, uma parcela minoritária da doutrina vai defender que o povo é o titular da soberania. Então, por força do parágrafo único do artigo 1º, conjugado com o artigo 60 e diversos outros dispositivos do texto constitucional, seria ilógico não admitir proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular. Porém, frise-se, esse posicionamento ele é minoritário e nós ainda não temos uma resposta do Supremo Tribunal Federal, que ainda não enfrentou o tema. Além dos limites formais subjetivos, nós temos os limites formais objetivos. Uma proposta de emenda à Constituição, ela será considerada aprovada se for votada em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional e em cada turno obtiver, no mínimo, a aprovação de 3/5 dos membros que compõem cada casa. Então percebam, 2 turnos, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado Federal. Então são 4 turnos de votação, 2 turnos em cada casa. E cada turno de votação, a proposta de emenda à Constituição tem que ter inexoravelmente a aprovação de no mínimo 3/5 dos membros da correspondente casa. Nós podemos perceber da leitura do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, que a PEC ela não se sujeita à sanção ou veto presidencial. Aliás, apenas 2 espécies normativas estão sujeitas à sanção ou veto, que é o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar. Nenhuma outra espécie normativa do elenco do artigo 59 da Constituição está sujeito à sanção ou veto, o que inclui a proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição, uma vez aprovada na Câmara e no Senado em 2 turnos, conforme vimos anteriormente, será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado com o correspondente número de ordem. Essa é a redação que está no artigo 60, parágrafo 2º ou 3º da Constituição. Portanto, proposta de emenda à Constituição não se sujeita à deliberação do Poder Executivo. É importante que você se recorde que, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, nós temos como limitações circunstanciais ao poder de reforma a intervenção federal,
estado de defesa e estado de sítio. São limitações circunstanciais. Então, na hipótese de decretação de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, a Constituição não poderá ser emendada. Só um adendo. Vamos imaginar que Só um adendo. Vocês perceberam que uma proposta de emenda à Constituição deverá ser necessariamente votada em 4 turnos. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Não necessariamente nessa ordem. Se a proposta de emenda à Constituição tiver início no Senado, vai ser votada primeiro no Senado, em 2 turnos, e depois na Câmara, em 2 turnos. O certo é que serão 4 turnos. Pode ocorrer de uma proposta de emenda à Constituição ter sido aprovada em 2 turnos na Câmara. Remetida ao Senado, nós temos uma situação em que o presidente da República, por exemplo, decretou intervenção federal. A questão é, esses 2 turnos que foram aprovados antes da decretação da intervenção federal ficam prejudicados? Ou seja, quando a intervenção federal cessar por decurso de tempo, será necessário a Câmara votar novamente esses 2 turnos? Resposta: negativo. Na verdade, decorrido o lapso temporal da intervenção federal, plenamente possível o prosseguimento, o trâmite processual da PEC no Senado Federal. E por fim, tem uma discussão sobre limitação temporal ao poder de reforma. O artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, a matéria constante de propostas de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada só poderá ser objeto de uma nova PEC na sessão legislativa seguinte. Tem doutrina aqui no direito interno, no direito pátrio brasileiro, que defende que o parágrafo 5º do artigo 60 representa uma limitação temporal ao poder de reforma. Não é, contudo, o que prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na doutrina majoritária. Entende-se que, na verdade, o artigo 60, parágrafo 5º, trata-se de uma limitação formal objetiva ao poder de reforma. Explique-se, por que o artigo 60, parágrafo 5º, não é, a rigor, limite temporal ao poder de reforma? A explicação lógica é a seguinte: limite temporal ao poder de reforma é aquela regra constitucional que impede que, dentro de um lapso temporal, a Constituição seja reformada. No constitucionalismo brasileiro, nós temos como exemplo de limite temporal ao poder de reforma a Constituição de 1824. Na Constituição Imperial, nós tínhamos um dispositivo que dizia que a Constituição só poderia ser emendada decorridos 5 anos de sua vigência. Não é o que consta no artigo 60, parágrafo 5º. A nossa Constituição, a de 1988, desde a sua promulgação, já poderia ser emendada. Por quê? Porque não existe no texto constitucional limite temporal ao poder de reforma. Percebam, o que o artigo 60, parágrafo 5º estabelece é que se uma determinada PEC for rejeitada ou se ela for prejudicada, a matéria que foi debatida nessa PEC não poderá ser objeto de uma outra proposta na mesma sessão legislativa. Lembrando, sessão legislativa é aquele período correspondente do artigo 57, caput da Constituição, em que o Congresso Nacional está reunido ordinariamente em Brasília para o exercício da atividade parlamentar típica. Então, por exemplo, vai ali do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Dentro desse lapso temporal, se uma PEC for rejeitada ou havida por prejudicada, o que ocorre? A matéria, o conteúdo que foi objeto dessa PEC não poderá ser rediscutido dentro dessa sessão legislativa. Só poderá ser objeto de uma nova PEC na sessão legislativa seguinte. No nosso caso, na sessão legislativa de 2021. Compreendemos? E por fim, como vocês sabem, nós temos os limites materiais ao poder de reforma. As famosas cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República.
Os limites materiais ao poder de reforma representam aquilo que Natália Masson denomina de projeto político básico do poder constituinte originário, ou a identidade do Estado brasileiro. Conforme esclareci para vocês no início da exposição, esse tema ele é detalhado quando você estuda poder constituinte derivado reformador. Quais são as fases do processo legislativo? A resposta a essa pergunta será dada no próximo vídeo. Até lá!